Olá, amigos do YouTube, estamos de volta mais uma vez através do meu canal A Plenitude da Unicidade de Deus. Neste momento, depois de mais de um mês sem gravar um vídeo, estamos retornando para que você possa realmente se deleitar com a palavra de Deus hoje, nesta noite. E eu gostaria de pedir antecipadamente que você, ao assistir esse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, porque isso é importante tanto para a relevância no YouTube, quanto também para a divulgação do mesmo. Então, nesse sentido, eu gostaria nesta noite de compartilhar com você mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo monoteísta, um estudo unicista, porque aqui a base realmente da apresentação deste canal, com certeza, como teólogo monoteísta, a minha responsabilidade é de lhes apresentar a verdade, de falar de acordo com as Escrituras, de conformidade com a Palavra de Deus. Então, gostaria de que você, neste momento, abrisse a sua Bíblia e, ao mesmo tempo, abrisse o seu coração e deixasse Jesus Cristo abrir o seu entendimento para que você possa conhecer plenamente a verdade. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vamos ler este trecho das Escrituras, esse texto sagrado, para então meditarmos no que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quer falar conosco através deste vídeo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, fizemos a leitura desse texto maravilhoso que você realmente se compartilhou agora, se abriu a sua Bíblia, você pôde então se deparar com algo extremamente maravilhoso que Deus está falando conosco aqui, o que Jesus quer falar conosco por intermédio desse texto sagrado. O apóstolo Paulo vem mostrar plenamente a verdade, a qual o homem precisa para ser salvo. O homem necessita dessa verdade. Portanto, nesta noite vamos falar sobre a unidade. O que a palavra de Deus vai nos falar hoje é sobre a unidade. Em primeiro lugar, prezado ouvinte do YouTube, você que está nos assistindo neste momento, os amados irmãos unicistas, os amados irmãos monoteístas, que são batizados nas águas em nome de Jesus Cristo, e você que não é unicista e também não é batizado em nome de Jesus Cristo, bem-vindo realmente ao canal do seu amigo teólogo monoteísta Jaime Andrade de Oliveira, aqui no YouTube. E que a palavra de Deus chegue ao seu coração e, sobretudo, ao seu entendimento, para que você seja plenamente liberto e completamente satisfeito da palavra de Deus no seu coração. Então, nós vamos falar hoje com o tema a unidade. A palavra de Deus vai nos falar sobre a unidade. Não é preciso definir esta palavra, porque unidade
já está dizendo tudo. Unidade vem de único, de um só. Não há outro, nem sequer semelhante. E quando a Bíblia aborda então sobre essa questão da unidade, ela vai primeiramente mostrar que, em se tratando de unidade, de um só, nós vamos primeiramente saber que quem está falando aqui, por intermédio do apóstolo Paulo, é o mesmo que falou em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Por intermédio de Moisés, que ao escrever Deuteronômio, que é o quinto livro da lei, ele disse em Deuteronômio 6:4: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este é o grande mandamento principal, o primeiro de todos os mandamentos da lei. É que Israel ouvisse, prestasse atenção, colocasse no seu coração, na sua mente, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, a Bíblia vai mostrar, desde o primeiro mandamento, o grande mandamento, o principal de todos, que Deus é um só e que não há outro além dele. Ele é o verdadeiro Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, meu prezado ouvinte, você que está nos assistindo neste momento, procure entender a importância da unidade que a palavra de Deus está nos falando neste momento. Não há divisão na unidade. Não há como empregar divindades separadas, dividido em pessoas, como o trinitarianismo, a começar pelo catolicismo, que fundou essa doutrina e espalhou no mundo inteiro, para que as pessoas se tornassem cegas. E Jesus disse que se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, meu amigo, se você está sendo guiado pela doutrina da Trindade, se você foi instruído por outras pessoas, de que lá no céu existem 3 tronos, 3 pessoas distintas na divindade, 3 deuses, dizendo que o Pai é uma pessoa, que o Filho é outra pessoa e que o Espírito Santo é outra pessoa, torna-se a pessoa mais idólatra de todos os tempos. E a Bíblia declara que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Eles ficarão do lado de fora. Não há espaço nem lugares no céu para os idólatras, para quem adora mais de um Deus. A unidade realmente de um Deus único, de um Deus absoluto, soberano, invisível, imortal, que é o Senhor Jesus Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Este Deus, que é o tema central da Bíblia, este Deus que a Bíblia fala dele, do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo do Apocalipse, do capítulo 22. A Bíblia testifica que há um só Deus e testifica que este Deus é Jesus Cristo. Por isso que Jesus dissera para os judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, neste texto que nós lemos, meu prezado ouvinte, nós vamos ver agora algo extremamente maravilhoso. Vamos abordar 8 tópicos, 8 itens sobre a unidade.
que nós encontramos nesse trecho das Escrituras. A primeira coisa que nós encontramos, que está no versículo 3 do texto que nós lemos, é a unidade do Espírito. Ou seja, há um só Espírito. Não existem três Espíritos. Há um só Espírito. E este Espírito é eterno, é invisível. Este Espírito é a própria divindade. Ele é chamado de Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala do Espírito Santo ou o Espírito, está falando de Jesus Cristo como Deus, o eterno. O grande eu sou, aquele que sempre existiu, aquele que existe por si mesmo, o eterno. Então significa dizer, meu amigo, você, meu irmão, que não há possibilidade de existir outro Espírito a não ser o Espírito Santo. A Bíblia descreve vários Espíritos da graça, o Espírito da verdade, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, mas é o mesmo. Há um só Espírito. Você, então, precisa entender que este Espírito é a divindade de Jesus Cristo. É Ele como Deus. Mas Ele criou um corpo, Ele gerou um corpo para Ele mesmo. Pois em João 2,19 Ele afirma destruir este santuário. Que santuário era esse? Era o seu corpo. Era exatamente aquele corpo chamado de filho, que Ele realmente gerou para habitar ali, porque Ele, como Deus, Ele não podia andar em nosso meio, Ele não podia realizar a obra da redenção. Então Ele se manifestou naquele corpo, naquele santuário. E aquele santuário era chamado de filho, carne, osso, sangue. E o Espírito eterno, a divindade passou a habitar ali. Então é impossível separar o filho do pai e o pai do filho. E você diz, e onde é que fica o Espírito? Ora, o pai é o Espírito. E o Espírito é o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é o Espírito. Então quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Não há como dividir a palavra Senhor e a palavra Espírito e a palavra Pai corresponde realmente a títulos, mas o nome de Deus eterno, que já existia na eternidade e que foi revelado ao seu povo, é Jesus Cristo. Este é o nome que está acima de todo nome. Todos os outros nomes e títulos que foram atribuídos a Jesus Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, estão abaixo do nome. Porque o nome é um só, é Jesus Cristo. O segundo item que nós temos aqui é que há um só corpo. E quando a Bíblia fala de corpo, está falando realmente da igreja. Aquela que Jesus dissera para Pedro, sobre esta pedra, a pedra é ele mesmo, a pedra que conduzia seu povo no deserto, beberam de uma só fonte, de uma pedra espiritual que os conduzia. Está lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, uma pedra espiritual, e a pedra que os seguia, e a pedra que alimentava eles no deserto com pão, que alimentava com água, era realmente o Senhor Jesus Cristo. Então, meu prezado, quando a Bíblia fala de um corpo, está falando da igreja, e a igreja só existe uma, que é a igreja de Jesus Cristo. Existem as igrejas dos homens, as religiões, mas a igreja, quando a Bíblia fala da igreja, está falando de uma só igreja, que é a de Jesus Cristo, que é o corpo, um só corpo, uma só igreja. E a Bíblia vai falar também agora
de um só Espírito. Olha só, um só Espírito está no versículo 4, que é exatamente o Espírito Santo, ou seja, a divindade, Jesus Cristo como Deus. Vai falar ainda no versículo 4, quarto item, uma só esperança. Quem é a nossa esperança? A Bíblia diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Tito 2:13. Pois esta esperança é viva. A esperança que nós temos é de morar no céu. É de reencontrarmos o Deus de Israel, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que vem nos buscar. Buscar o seu povo, as suas ovelhas, aquelas que lhe conhecem, que lhe servem, que lhe adoram e que não adoram outro Deus, a não ser ele mesmo. A Bíblia vai falar ainda no quinto item, que está no versículo 5, que é um só Senhor. Isso nós já realmente mostramos quem é o Senhor, que é Jesus Cristo. Mais um título de divindade dele. Senhor e Deus é a mesma coisa. É o mesmo título. Só muda realmente a palavra. É título de divindade, de autoridade, de poder. A Bíblia vai falar ainda no sexto item, que é uma só fé. No versículo 5. Portanto, é necessário termos uma só fé. A fé em quem? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que que nós esperamos? Nós esperamos os anjos. Nós esperamos o novo céu e nova terra. Nós esperamos Jesus Cristo voltar. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, que é o único e o verdadeiro Deus, e que não há outro, nem sequer semelhante a ele. Então nós temos uma fé firmada nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia diz. Por isso nós temos que olhar só para ele, crermos só nele, esperarmos só nele, porque a fé, ele quem começou esta fé em nós, e ele quem vai consumar esta fé. O sétimo item é um só batismo. E quando a Bíblia fala de um só batismo, ela vai falar lá em Mateus 28:19, onde Jesus Cristo diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. No original, no hebraico, está dizendo, em meu nome, e pronto. Deus não ia inventar. Jesus não falou a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Quem inventou isso, quem acrescentou, foi o catolicismo romano, a partir do segundo século. Foi o catolicismo e os trinitários, as religiões, não obedecendo e nem crendo no que Jesus falou, para batizar em meu nome. E os apóstolos então obedeceram em Atos 2:38, em todas as referências do livro de Atos, de Romanos, e outras referências do Novo Testamento, que provam que há um só batismo. E este batismo é o único e verdadeiro. Não tem dois batismos, é um só. Em nome de Jesus Cristo, para o perdão de pecados. Batismo nas águas. E finalmente, nós temos um só Deus e Pai. Há um só Deus, não existe dois nem três deuses. Esse Deus e Pai é Jesus Cristo, que Jesus é o Pai da eternidade. É nosso Pai. Ele é nosso Deus. Foi quem nos criou. Nós não nos criou o mesmo Deus. Nós não temos o mesmo Pai. Está afirmando lá em Malaquias. Portanto, meu prezado ouvinte, Jesus Cristo é o único Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No versículo 6 do texto de Efésios, capítulo 4. E para concluirmos,
realmente este estudo maravilhoso. 2 Coríntios 13:5, parte A e B do versículo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Esse é o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. E serve para a igreja de Jesus Cristo, de modo geral, a unidade. Hebreus 13:8 completa todo este ensinamento, este estudo que nós estamos concluindo agora sobre a unidade. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Este é o Deus que nós temos que servir e que adorá-lo por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Quero agradecer a sua participação, agradecer a sua audiência por visualizar este vídeo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente, que a sua graça e o seu amor eterno e, sobretudo, o nome dele, o nome de Jesus Cristo, esteja com você, com a sua família, no seu coração, na sua mente. Até o próximo vídeo.